Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre como construir um organograma no Excel de uma maneira simples e que possa ser atualizado automaticamente. É um vídeo bem interessante que se conecta com um dos vídeos mais vistos aqui do canal, que trata de como você pode criar um modelo de organograma no PowerPoint. É bem interessante, nós fizemos lá 3 modelos diferentes, um organograma funcional, também um matricial e um organograma radial, certo? Recomendo que você veja inclusive esses vídeos para ter outras ferramentas aí disponíveis para fazer esse trabalho. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem interessante, certo? Com alguns suplementos que o Office em suas versões mais modernas possui. Eu não sei precisar para vocês em qual versão do Office entrou esse tipo de ferramenta que nós temos aqui agora disponível. Eu estou utilizando aqui o Office mais recente, certo? Estou no ano de 2021, então essa licença é uma das licenças mais novas, já que eu utilizo o Office 365. Então, essa é a base, né, que a gente vai trabalhar. Se você utiliza também o Office 365, possivelmente você vai estar utilizando o mesmo modelo que eu no momento, tá bom? Então, para não prolongar muito o vídeo, vamos entrar nesses detalhes em como você pode criar um organograma utilizando aqui o Excel e algumas ferramentas bem interessantes que ele possui. Mas já peço desde já que, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, por favor, deixe o seu like, compartilhe, comente, você nos dá gás para fazer cada vez mais conteúdo para você dessa forma. Esse vídeo vai para a nossa playlist de tutoriais, e se você ainda não se inscreveu no canal, você vai acabar vendo, pode se inscrever, né, que nós organizamos nosso conteúdo em playlists diferentes, e tem vários conteúdos diferentes, e conforme o tempo vai passando a gente sempre vai aprofundando e, claro, produzindo mais conteúdo para essas playlists, ok? E obviamente podem surgir outras também no futuro. No momento nós temos já várias delas, e você pode aí ter muito conteúdo interessante para digerir ao longo dos próximos dias, beleza? Então vamos lá, pessoal. Inicialmente, nós estamos aqui numa aba normal do Excel, né? Só digitei aqui organograma simplificado, 2 cliques aqui embaixo permite fazer isso. Se você não viu aquele vídeo lá que eu postei sobre aprender Excel do zero em 1 hora e meia, vale muito a pena você assistir. A gente vai do zero, né, até utilizar funções um pouquinho mais complexas e construir realmente gráficos e planilhas um pouco mais robustas. Claro que não é um nível avançado de conhecimento, em 1 hora e meia não é suficiente para tudo, mas é para você aprender muita coisa realmente nesse intervalo de tempo, por isso eu recomendo que você assista esse vídeo, ok? Então, indo para o nosso conteúdo propriamente dito, nós vamos aqui no menu de inserir, certo? Tem várias possibilidades diferentes aqui de inserção de conteúdo, a gente vai conversar ao longo dos vídeos futuros, né, sobre isso. Hoje nós vamos focar nesse camarada aqui, que é um suplemento do Visio, certo? Que é um outro software que a gente utiliza também para criação de diagramas. Ele é um software que não compõe o Office 365, tem uma licença própria para ele é bem mais caro, para ser sincero. Mas existe esse suplemento que, se você não vê aqui no seu Office, você pode vir aqui em meus suplementos ou então obter suplementos e pode procurar ele aqui, ok? Vai ser esse Microsoft Visio Data Visualizer, ok? E você vai poder adicionar esse camarada no seu Excel. Você vai continuar aqui, ok? E ele vai carregar a informação, certo? Aí ele vai perguntar o que é que você quer fazer. Tem, por exemplo, possibilidade de fazer alguns fluxogramas em versões verticais, horizontais, né? Ou modelos de hierarquia, assim por diante. Quando você clicar, ele vai lhe inserir aqui do lado uma série de informações para você trabalhar, certo? Como você pode ver aqui, por exemplo, né? Eu tenho as etapas do processo, tenho os termos que estão no processo e aqui também tem um resultado no gráfico. Se, por exemplo, eu alterar essa expressão aqui, o módulo passará por revisão, poderia alterar aqui por o módulo foi aprovado, por exemplo. E você vai ver que eu posso simplesmente atualizar o gráfico aqui, ó, e vai mudar o texto aqui dentro, certo? Também a própria conexão, né, que a gente faz aqui, por exemplo, essa publicar curso, né, também aqui, ó, está conectado na próxima etapa sendo a P500 e a anterior está sendo a P300, certo? Se fosse, por exemplo, a P100, o que é que iria acontecer, né? Se fosse, aliás, ele é a P100, né? A próxima etapa era a P500. Se a próxima etapa, ao invés de a P500, né, fosse outra, fosse, por exemplo, a P200 ou a P100, o que é que aconteceria, né? Poderia alterar aqui, por exemplo. E ao atualizar, você vai ver que publicar curso foi lá para cima e desconectou do fim, que é a atividade número P500. Então, isso é uma função interessante do Data Visualizer, do Visio, né, que você pode ver aqui. Mas não é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso em um vídeo posterior, tá bom? Eu vou excluir isso aqui que a gente fez agora e nós vamos tratar especificamente do nosso organograma. Então, vamos inserir o suplemento.
A opção que eu quero é organograma, e eu vou escolher, né, esse organograma vertical aqui, que ele me dá uma série de possibilidades. Como você pode ver, tem uns nomes aqui do lado já, né, ele já dá uma sugestão inicial. Como eu não tenho aqui nesse computador a versão do Visio, né, atualizada, ainda tenho que fazer inclusive a troca do meu computador antigo para essa informação, porque eu tenho a licença do Visio. O que nós vemos aqui é uma limitação de edição, certo? Se eu clicar aqui, por exemplo, em editar, ele vai buscar a informação e vai dizer que eu tenho que adquirir, etc e tal. Eu não vou fazer isso porque de fato eu tenho outra licença, eu vou instalar posteriormente, a gente vai poder explorar melhor direto no Visio, né? Que tem bastante coisa para fazer lá. Mas mesmo sem ter, você já pode utilizar aqui essa ferramenta de uma maneira bem interessante. Você vai ver o seguinte, cada pessoa tem abaixo da caixinha, né, do organograma, tem dentro dessa caixinha tem o nome da pessoa e abaixo tem o cargo dela, tá? E essa informação se encontra bem aqui, ó, nome e título, ok? Depois disso você tem o ID do gerente, ou seja, da pessoa que é superior a ela. O primeiro aqui não tem, porque o ID1, né, já é desse próprio diretor, que é a Bianca Toscano, aqui no exemplo. Né? E a partir de então, todas as pessoas vão derivando a autoridade a partir dela, certo? E como você pode ver, por exemplo, o Azandrzev, né, que é o nome, esses nomes são gerados pelo próprio Excel, né, que como vocês viram agora, foi no automático. Você pode ver que ele, por exemplo, essa pessoa aqui vai ter como gerente a Bianca, né, o ID1 aqui. Então, conforme esses números forem sendo alterados, automaticamente os gráficos vão alterando aqui também, né, essas formulações vão sendo alteradas. E eu posso também mudar o cargo do pessoal, certo? Esse tipo de função é o que a gente não vai alterar nesse momento. É importante, né, fazer isso dessa forma, porque você vai ver que há um efeito de formatação que nós não conseguimos alterar direto no Excel, justamente porque existem links, né, entre essas informações do Data Visualizer e a própria base, né, que puxa essa informação, e nós não conseguimos fazer essa alteração sem ter o Visio instalado aqui na máquina, com a licença vigente, tá bom? Há limitações de edição, como vocês viram aqui agora, então eu não consigo fazer tudo que eu gostaria nessa versão Excel, mas é para fazer muita coisa ainda. Por exemplo, né, eu posso mudar o nome dessa pessoa aqui para Joana Silva. E você viu que não mudou ainda porque eu não atualizei. Se eu atualizar, mudou o nome da pessoa aqui, ó, gerente de marketing. O Paul Lomos, que está aqui, que é o proprietário de conteúdo, né? Eu posso alterar, por exemplo, para Silvio. Vou alterar esse nome aqui para Silvio Costa. E essa pessoa aqui vai ser, por exemplo, um supervisor de conteúdo. Ok? Bem aqui, como você tem, o Paul Lomos vai mudar agora. Virou Silvio Costa, supervisor de conteúdo, certo? E nós podemos mudar, obviamente, o nome de todo mundo, né? Que tem aqui. Por exemplo, nesse Sérgio Undinese, a gente pode alterar, por exemplo, para Maria Silva. Bem, né? Mais um Silva aqui. E ao invés de coordenadora de RP, ela pode ser, por exemplo, uma gerente financeiro. E nesse caso, você pode ver que, olha só que interessante, né? Tanto o ID3 quanto o ID4, que são Silvio Costa e Maria Silva, respectivamente, respondem para o gerente ID2, que é a Joana Silva, tá? Só que como eu alterei aqui agora e a Maria ela é uma gerente, eu vou deixar essa função do tipo aqui pessoal, né, para virar uma função do tipo gerente. E você vai ver o que vai acontecer no gráfico agora. Olha só, né? Mudou a coloração, certo? Mudou a coloração aqui dela. Só que ela, ainda gerente, não está respondendo para gerente de marketing, não faz muito sentido. Eu quero alterar essa posição aqui da Maria Silva, né, que está como gerente financeiro, para uma outra posição. Ela vai responder direto para a Bianca Toscano, que é a diretora. Então, ao invés de ser o gerente dela ser o ID2, vai passar a ser o ID1, que é a Bianca Toscano, ok? Então, alterei aqui. E ao atualizar, olha o que acontece, né? A Maria Silva foi lá para o canto, ó, e agora junto aqui com a Mai Ari, né, e a Joana Silva, elas são gerentes, certo? Então vamos fazer mais algumas alterações ainda, certo? Nós temos, por exemplo, que esse personagem, né, que é o Aet Kangro, nós vamos mudar aqui para Júlio César, por exemplo, que
que é líder de design, ok? A gente poderia chamar ele aqui de coordenador de manutenção, por exemplo. Manutenção. Esse coordenador de manutenção, né, está respondendo para a gente de produtos, não faz muito sentido, né, mas tudo bem, vamos manter aqui dessa forma ainda. E o Wiley Mihailov, nós vamos mudar também esse nome. Pode ser, por exemplo, Pedro Oliveira, que é líder de engenharia. Pode permanecer como líder de engenharia, não tem problema. Reporta aí para ID6, né, que é a Mai Hari. Ao atualizar aqui, nós vamos ver que os nomes foram atualizados como um todo. Você pode ver que agora nós temos gerente de produtos aqui, que é a Maiara, e temos a gerente financeira, que é a Maria Silva, e a gerente de marketing, que é a Joana Silva. Supervisor de conteúdo, coordenador de manutenção, líder de engenharia, e tem um diretor também, que é a Bianca. E eles estão distribuídos aqui dentro do gráfico, como vocês podem ver aqui nesse nosso exemplo, certo? Isso é importante também. Se eu quiser adicionar mais pessoas, o que é que eu posso fazer? Você vai notar que bem aqui no cantinho tem a possibilidade de eu clicar, não aqui nem aqui, mas aqui nesse pontinho azul, clicar e arrastar essa formatação para baixo. E eu posso adicionar mais pessoal, não teria problema nenhum, certo? Eu poderia, por exemplo, ter um ID 9 aqui. Vai ser o Paulo Salles. Ele vai ser o diretor de produção. E ele vai responder para o ID 1 também. E a função dele vai ser aqui executivo, certo? Se eu atualizar, olha o que acontece. Apareceu mais uma pessoa aqui, certo? Esse erro inicial que deu aqui na verificação de dados é porque eu tenho alguns espaços em branco aqui, certo? Se eu excluir esses espaços em branco, agora, né, já que eu não coloquei todos os dados e atualizar, você vai ver que agora aparece normal e sem nenhum erro. Tá? O Paulo Salles veio para cá, o diretor de produção. E nós podemos, por exemplo, movimentar o coordenador de manutenção agora para ficar abaixo dele. Né, o Júlio César aqui, por exemplo, faz mais sentido estar conectado lá no Paulo Salles, certo? Então, ao invés de responder para o ID 6, ele vai responder para o ID 9. E ao atualizar aqui, você vai ver essa alteração funcionando, certo? Nós podemos adicionar mais escalas, obviamente, a isso. Eu vou puxar, por exemplo, mais um aqui. E vamos fazer agora o ID 10. Vamos chamar aqui de Joaquim. Muitas pessoas com letra J, né? Joaquim Souza. E o Joaquim Souza, ele vai ser um assistente de engenharia. E ele vai responder para o nosso amigo Pedro Oliveira aqui, que é líder de engenharia, certo? O Pedro, como você pode ver aqui, ó, ele tem um ID 8. Então vamos inserir aqui ID 8. E o nível dele aqui no tipo de função, você pode ver que tem uns tipos com nome diferente, né? Tipo vaga, não faz muito sentido, né? Poderia ser, por exemplo, uma vaga disponível naquele momento. Consultor, mas por exemplo, falta analista, falta outras funções que seriam interessantes também. Talvez pela tradução, né, tenha algum problema ainda nessa função. Com o tempo, com certeza, vai enriquecer mais esses tipos de função, certo? E óbvio, se a gente tivesse aqui a possibilidade de integrar com o Visio, a gente poderia fazer coisas bem interessantes. Nós podemos inclusive mudar os nomes aqui, mas vai afetar a formatação, como vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, se fosse uma vaga aqui disponível, né, ao atualizar, você vai ver que a coloração muda aqui, fica amarelado, né, etc. É interessante isso. Mas vamos colocar como um assistente, né, de fato, que é o cargo da pessoa. Ao atualizar, você vai ver que a cor fica um pouquinho diferente também, é um verde, né, enquanto aqui que é um azul. Nós temos pessoas aí com funções diferentes, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue identificar por esse tipo de função, né? Então tem uma coloração diferente. Os gerentes aqui têm uma cor rosa, né? Os diretores têm uma cor vermelha, a gente tem os
as pessoas que estão em nível pessoal aqui, que seriam uma espécie de coordenadores ou supervisores, né? Tem, dentro do nosso exemplo aqui, tem essa coloração meio que azulado, não azul acinzentado, e tem esse verde aqui que é o nível de assistente, que é o Joaquim. Você está vendo, eu posso ir construindo com mais e mais detalhes esse organograma, né, sem nenhum problema, tá bom? Então eu posso adicionando pessoas e assim por diante. Isso me permite fazer um organograma de uma forma simplificada e simplesmente ao alterar aqui as IDs, né, ou seja, para quem responde ele vai puxar a caixinha do líder, né? Por exemplo, se eu quisesse tirar o Joaquim aqui do Pedro, né, e conectar ele com o Júlio César, eu poderia simplesmente, né, vir aqui na ID dele, que é 10, né, verificar quem é o gerente dele, que hoje é o 8, você pode ver que é o Pedro Oliveira, e na verdade eu quero que seja o Júlio César, que a ID é 7, então ao invés de 8 aqui seria ID 7, venho aqui em atualizar, e você vai ver que ele movimentou para cá, certo? Isso facilita muito a nível de formatação, né, de controle, na construção do seu organograma. E claro, se as funções forem bem definidas também, simplifica muito o trabalho. Como a gente poderia alterar esses nomes aqui, pessoal, das funções, tá? Nós podemos, por exemplo, vir aqui em dados, validação de dados, você vai ver que está uma lista, né? E nessa lista tem os nomes escritos. Eu poderia, por exemplo, trocar esse posição que existe aqui, né? Ou então esse pessoal, por um nome diferente, tá? Ou até esse vaga, né? Que tem aqui, por exemplo, nós podemos trocar esse nome por analista, né? Seria uma possibilidade. Apesar de que, como vocês podem ver, o tipo de função em si não é o cargo, né? O cargo é o título em si, ok? Então é um ponto também de atenção. Isso é da própria modelagem, né, dessa estrutura, ok? Então aqui, por exemplo, o Joaquim Souza, que é assistente, né, eu posso trocar ele agora, ao invés, né, de ser assistente, colocar ele como analista, tá? Olha o que acontece, essa coloração aqui está esverdeada, né? Se eu atualizar, ficou de uma cor meio azul, que é uma cor que não tem diferenciação frente à outra, né, que é a cor pessoal, por exemplo. Vai acabar ficando dessa forma, porque na verdade eu não consigo fazer essa edição vinculada, tá bom? Isso é um ponto também importante, justamente pelas limitações de edição que eu tenho a utilizar somente o Excel. E é isso, né? Interessante a ferramenta, ela facilita muito, principalmente se você quiser fazer uma análise, tá, na sua empresa, caso você não tenha um organograma definido ainda. Pode ser muito útil para você fazer esse trabalho, porque como você pode, com muita facilidade, simplificar, né, essa vinculação das subordinações, né, quem está subordinado a quem, atualizar isso com muita simplicidade, vai ajudar muito no seu trabalho, aí, sem sombra de dúvida, tá? Por isso, é recomendável, né, que você faça, utilizando essa ferramenta, por exemplo, no momento em que você quer fazer uma análise do seu organograma, tá bom? Para você conseguir fazer essas vinculações e conseguir ter uma ordem, né, bem constituída. Esse documento não necessariamente vai ser aquele que você vai apresentar, né? Você pode fazer algo bem mais bonito para apresentar, ou pode fazer algo mais amplo, né, de uma forma que te permita mais potencial de edição. Se você não quiser investir no Visio, né, para fazer isso, que vai ter um custo maior, eu recomendo que você veja lá o outro vídeo do PowerPoint, né, que vai te ajudar a fazer isso. Mas para você não perder tempo, já que o do PowerPoint ele é mais trabalhoso de construir, você pode, por exemplo, fazer primeiro aqui no Excel para construir todo o analítico do seu organograma, e depois disso você transforma esse arquivo final que você tiver aqui dentro em um arquivo que vai para o PowerPoint e vira aquele organograma bem mais bonito que você viu aqui na aula, né, do primeiro tutorial, que é um dos tutoriais mais, é o vídeo mais assistido aqui do canal, por exemplo, pelo menos na data que eu gravo esse vídeo, né, hoje que é 4 de março, não sei se ele vai permanecer sendo o vídeo mais assistido do canal, mas vai te permitir compreender bem como você pode padronizar, né, esse documento do organograma, tá? Já que lá no PowerPoint é uma versão bem mais completa, inclusive faz parte lá do nosso curso de auditoria interna e governança corporativa, né, que nós vendemos no nosso blog produtividademáxima.com, tá bom? Mas dica muito boa, espero que você tenha gostado dessa, a gente vai trazer outras dicas depois, e fica a sugestão, se você também não tiver um conhecimento profundo de Excel, vale a pena assistir nosso vídeo lá de 1h30 de Excel, que você vai aprender muita coisa em pouco tempo, certo? É bastante conteúdo, é bem interessante. Espero que você goste muito, ok? E é isso. Muito obrigado pela atenção. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda, compartilhe com seus amigos. Espero que você consiga utilizar isso na sua rotina e até um próximo vídeo.